Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida, declara-se aberta o Seminário Internacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Para dar início ao painel de abertura, toma a palavra o Sr. Presidente, Vice-Coordenador da Direção Regional de Aveiro do STAL, João Claro dos Santos. Ora então, muito bom dia, espero que esteja tudo bem. É uma honra muito grande para o STAL, este seminário, e desejar as boas-vindas e com certeza que no final do dia, com excelentes oradores e com esta bonita cidade de Águeda, neste espaço tão maravilhoso, espero que no final do dia que seja um dia importante para este nosso seminário, que irá ao encontro também de todos. Muito obrigado. Fala de seguida António Augusto Pires da Conceição, coordenador da Direção Regional de Aveiro do STAL. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida, excelentíssimos senhores oradores, secretário-geral da CGTP, Hermânio Carlos, que, devido a estar a acompanhar duas greves em Lisboa, uma dos médicos e outra que eu não tenho definido, e, portanto, só vem da parte da tarde, Presidente da Direção Nacional do STAL, José Correia, Sr. Diretor da ACT de Aveiro, Dr. Aurélio Paulino Pereira, que vem em substituição da Sra. Inspetora-Geral da ACT, que hoje tem uma reunião central em Leiria, do qual o Sr. Diretor depois se vai ausentar também para esta reunião nacional da ACT, Sr. Subdiretor-Geral do CICAD, Dr. Manuel Cardoso, Srs. Oradores, Srs. Convidados, direções regionais aqui presentes e todos os alunos de várias escolas aqui presentes também, a todos e a todas os participantes, sejam bem-vindos ao Seminário Internacional do STAL. Permitam-me, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, à Sra. Vereadora Elsa Córrega, que nos permitiram, com o seu apoio, realizarmos em Águeda este seminário. Agradecemos também ao Dr. Pedro Alves e aos trabalhadores desta autarquia que, com empenho e dedicação, trabalharam com a Direção Regional do STAL de Aveiro para que este seminário fosse realizado. Sem vocês, seria mais difícil. Muito obrigado para vocês. O Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho surgiu no Canadá por iniciativa do movimento sindical e logo se espalhou por diversos países, organizado por sindicatos, federações, confederações, locais e internacionais. A data foi escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores numa mina do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1969. A OIT, desde 2003, consagra a data à reflexão sobre a segurança e saúde no trabalho. Assinalou-se no dia 28 de abril o Dia Nacional da Prevenção e Saúde no Trabalho e também o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, e que hoje nós assinalamos aqui, neste seminário, focando-se na necessidade crítica dos países melhorarem a sua capacidade de recolher e utilizar dados fiáveis de segurança e saúde no trabalho, o que até hoje pouco acontece. Mas assinalar o dia 28 de abril é sempre uma oportunidade. Oportunidade para relembrar todos aqueles que um dia se levantaram do seu leito, se despediram dos seus entes queridos, mulher, marido, companheiro ou companheira, filhos, mãe, pais e avós, para mais um dia de trabalho e que já não regressaram a casa, simplesmente porque morreram a trabalhar. Ou então porque ficaram tetraplégicos, sem um braço, uma perna, uma mão, um dedo, estropiados para o resto da vida. De acordo com as estimativas efetuadas pela OIT, todos os anos, mais de 2,3 milhões de pessoas morrem devido a acidentes ou a doenças decorrentes da sua atividade profissional. Estima-se, igualmente, que mais de 350 mil mortes se devem a acidentes mortais e que aproximadamente 2 milhões de mortes decorrem de uma doença profissional. Para além destas, mais 313 milhões de trabalhadores sofrem acidentes de trabalho que lhes provocam lesões graves e ausência ao trabalho. A OIT estima também que anualmente ocorram cerca de 160 milhões de doenças profissionais, das quais não resulta morte do trabalhador. A sinistralidade laboral em Portugal
com a última atualização feita em 5 de 1 de 2018 pela Prodata, revela que houve 208.457 acidentes de trabalho, dos quais 161 foram mortais. 14 é o número de pessoas que morrem em média, por mês devido a acidentes de trabalho. O Distrito do Porto registrou o número mais elevado de acidentes em trabalho mortais, 25. O Distrito da Guarda foi o único distrito que se registrou apenas um acidente mortal. Os acidentes com máquinas, 29, foram a causa principal dos acidentes de trabalho mortais. O setor da construção, 43, foi aquele onde se verificou o maior número de acidentes de trabalhos mortais. Na verdade, sem se estabelecer um sistema rigoroso de recolha de dados fiáveis sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, nunca conseguiremos prever futuros eventos trágicos dos locais de trabalho. Pelo contrário, possuindo aqueles dados, podemos então detectar novos riscos, identificar setores e locais de trabalho mais perigosos, assim como desenvolver as subsequentes políticas preventivas conducentes à prevenção de vidas humanas. Apenas recolhendo e avaliando constantemente a informação da segurança e saúde no trabalho, ao nível dos locais de trabalho, setores, região e país, é que se conseguem estabelecer prioridades e focar as ações assertivamente e com sucesso. Identifica-se, pois, o problema e age-se em conformidade, devendo esta metodologia integrar a gestão rotineira de qualquer entidade empregadora. A oportunidade para relembrar todos aqueles que um dia receberam a notícia de lhes ter sido diagnosticado um cancro, simplesmente porque estiveram anos a fio expostos nos seus locais de trabalho a substâncias químicas e que os condenaram a uma morte antecipada. E pasme-se, na esmagadora maioria das vezes, sem nunca terem suspeitado da relação da sua doença com o trabalho. Morreram sem nunca saberem. Também a Organização Mundial de Saúde, a OMS, refere que a saúde é um complemento do bem-estar físico, psíquico e social. Pelo que o combate à sinistralidade laboral tem que estar centrado num ser humano ao longo de todo o processo, produtivo também, o que implica a implementação de medidas individuais e coletivas que não exponham os trabalhadores a ritmos de trabalho intensos e horários de trabalho longos, ao mesmo tempo que devem ser providas ações de formação e sensibilização também pelas entidades empregadoras responsáveis. Se é verdade que existem diversos exemplos de boas práticas, não deixa de ser verdade também que são muitos e graves os casos de incumprimento das mais elementares regras de segurança de saúde nos locais de trabalho. O conjunto amplo de más condições de trabalho é naturalmente determinado pelas condições estruturais, não só enquanto consequência de constrangimentos que se abatem sobre as entidades empregadoras, mas também enquanto reflexo de más políticas de recursos humanos que cada um se vai implantando em cada autarquia. O assédio afeta cerca de 20% da população ativa. Mais de 950 mil pessoas em Portugal já sofreram pelo menos uma vez durante a sua vida profissional de assédio moral no trabalho. Estes são apenas dois dos resultados obtidos por um estudo nacional sobre assédio moral e sexual no local de trabalho em Portugal pelo Instituto Superior de Ciências Sociais Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Segundo os dados, as mulheres são as principais vítimas tanto de assédio moral como de assédio sexual. No entanto, este flagelo está longe de poder ser exclusivamente inscrito nesta esfera feminina. Se o assédio moral afeta 16,7% das mulheres ativas, 15,9% dos homens ativos, já no caso de assédio sexual, a disparidade é um pouco maior, afetando 14,4% das mulheres e 8,6% dos homens. Já em relação aos agressores, homens e mulheres, afirmam ter sido assediados por superiores hierárquicos ou chefias diretas, assédio vertical descendente. Ainda que menos frequente, o assédio pode ser igualmente tratado por colegas de trabalho, assédio horizontal, que respeita ao assédio vertical descendente. Esse assume maior expressão nos homens que nas mulheres, com 83,1% e 82,2% respectivamente. Ora, estes resultados, enquanto comparados com os obtidos no primeiro estudo sobre esta temática, realizado há 26 anos, revelam uma alteração do padrão dos autores da agressão. O assédio tinha então como principais autores os colegas de trabalho. Sendo esta uma realidade crescente nos locais de trabalho em geral e na administração local, em particular, o assédio moral é frequentemente praticado com o objetivo perverso de fazer gestão de recursos humanos, ou seja, perante o impedimento legal de despedir trabalhadores, sem justa causa, vários empregadores usam o assédio como forma de pressionar trabalhadores ou trabalhadoras indesejáveis e de os ou as levar a abandonar o local de trabalho. Continuamos a afirmar que, sendo uma prática continuada e abusiva e persistente, que atenta contra a dignidade ou contra a integridade física e psíquica de uma pessoa, o assédio não é inevitável e pode ser previsto. Ao ser denunciado e, consequentemente, ao assumir cariz público, o assédio deixa de afetar só aquele ou aquela trabalhadora para afetar todos quantos tomam conhecimento. É tempo de dizer basta.
e denunciarmos e defendermos a criminalização do assédio, mais do que a tipificação e a sua consagração como crime. Defendemos as competências da ACT, o reforço dos seus corpos inspectivos e da sua dotação financeira, para que, efetivamente, estes possam ir para o terreno fiscalizar e garantir o cumprimento da lei e assegurar o respeito pela dignidade humana nos locais de trabalho. Em Portugal, temos 578 mil pessoas com depressão. Em Portugal e em todo o mundo, são 300 milhões de pessoas que sofrem desta doença. Portugal é o segundo país com mais prevalência de doenças psiquiátricas, com 22,9%, só ultrapassada pela Irlanda do Norte. Portugal é o país que mais ansiolíticos consomem. O absentismo também é um problema psiquiátrico que o país, e que país é este, que terra é esta, o que é que se tem de fazer para combater este flagelo no futuro? O que leva à depressão é o excesso do álcool, os fatores ambientais, o estilo de vida, que são agressores próprios, mas também o mau ambiente de trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, o burnout, a solidão que muitas vezes leva ao bipolarismo e ao suicídio. A partir de 2040, a depressão, segundo estatísticas mundiais, passa a ser a mais prevalente em todo o mundo e ela vai ultrapassar as doenças cardiorrespiratórias, cancro e muitas outras. Há que pensar urgentemente na prevenção para combater o flagelo que as estatísticas nos anunciam. Daremos também todo o apoio aos trabalhadores e trabalhadoras que, em todas as questões enunciadas, através do desenvolvimento de ações de sensibilização e de formação nesta área, do aprofundamento do conhecimento da situação existente nos locais de trabalho, procurando intervir no sentido da sua resolução, ou mesmo através da eleição de representantes de trabalhadores, assim como a sua formação e acompanhamento no máximo locais de trabalho. Homenagear as vítimas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais é mais do que um dever, é um imperativo moral e social. Faz parte da cadeia de sustentabilidade o respeito e o cuidado com a saúde do trabalhador. O capital humano é o maior valor que uma empresa pode ter. Vamos fazer a nossa parte. Prevenir é muito melhor do que remediar, mesmo porque muitas vezes pode não haver remédio. Desejo a todos e a todas um bom seminário. Obrigado. Toma agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida. Vivam. Vivam todos. Queria-vos cumprimentar e, naturalmente, esta questão do protocolo está-se a tornar um bocadinho complicado porque, efetivamente, são muitas as entidades presentes e eu não queria me esquecer de nenhuma e, portanto, vou tentar abreviar desta forma. E, portanto, queria cumprimentar, sobretudo, o CETAL, na pessoa, e muito especificamente na pessoa do António Augusto e do João Claro, dizer-vos que desde o primeiro momento em que fomos desafiados, entre aspas, para este processo, nós não tivemos qualquer dúvida, nós acreditámos muito na vossa capacidade de mobilização e hoje, olhar para esta sala, efetivamente, está-nos em inteira razão. Estamos todos de parabéns. Queria-vos dizer também que este Centro de Artes, este magnífico Centro de Artes, está a completar é esta semana que completa o primeiro ano em que tem as suas portas abertas. Nada de melhor do que receber os trabalhadores autárquicos de outros municípios, mas também os nossos aqui do nosso município, nesta casa que afinal é vossa, porque não podemos nunca esquecer que os grandes projetos autárquicos e que a administração local leva a cabo são feitos essencialmente por seus trabalhadores. A minha homenagem e a minha alegria de ver esta casa repleta com, afinal de contas, muitos dos obreiros desta obra. Muito obrigado a todos. Deixem-me cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da ACT, cumprimentar todas as entidades presentes, todos os parceiros deste seminário, dar-vos as boas-vindas, dizer-vos que espero sinceramente que se sintam muito bem em Águeda. Queria-vos dizer o seguinte também, que precisamos todos saudar a atenção e o cuidado que hoje são colocados em prática para que as condições de trabalho de todos os trabalhadores tenham uma particular atenção para com a sua saúde e a sua segurança. Preocupa-me o envelhecimento, sobretudo das categorias mais operacionais deste universo de trabalhadores, em que o município de Águeda também não foge à regra. As exigências sempre renovadas, as novas tecnologias e, sobretudo, a necessidade de soluções rápidas e eficazes relembram um antagonismo notório com esse envelhecimento desta população ainda ativa. Por isso, estamos a abrir concurso para mais de 20 trabalhadores para áreas operacionais do município, numa mudança de perspectiva e de estratégia, pois nos mais de 10 anos anteriores não se promoveu a admissão deste tipo de trabalhadores. Eu acredito na administração pública.
Recuso-me a acreditar que tudo o que é público é mau e muito menos que tudo o que é privado é que é bom. Na minha experiência profissional na administração pública, na minha experiência de autarca, tenho tido a felicidade de encontrar pessoas fantásticas, trabalhadores da administração pública que sentem verdadeiramente o que é o serviço público, em competência, em dedicação, em empenho e em disponibilidade, nada ficam a dever aos melhores onde quer que estejam. Por isso a minha homenagem a todos os que realizam o seu trabalho com empenho e competência, assim como àqueles que ao receberem uma missão, pegam nela sem fazer perguntas desnecessárias e sem intenção de complicar. Hoje, mais do que nunca, as autarquias precisam ter capacidade de dar resposta rápida e eficaz, e isso só pode ser possível com profissionais capazes, com formação adequada e que disponham de boas condições de trabalho. Hoje, os processos de contratação pública são cada vez mais burocráticos e demorados, incompatíveis, portanto, com a necessidade de responder rapidamente às necessidades de uma população cada vez mais exigente e ciente dos seus direitos. Hoje também é cada vez mais difícil encontrar empresas e prestadores de serviços disponíveis para este tipo de solicitações. Hoje é cada vez mais claro que são indispensáveis os trabalhadores da administração local. Para mim, é a confirmação da convicção que sempre me acompanha e me orgulha. Mas estamos a falar de saúde. Saúde dos trabalhadores, saúde nos seus aspectos mais abrangentes, que nos falam do bem-estar físico, psíquico e social desses mesmos trabalhadores. Estaremos, com certeza, a falar também de uma justa remuneração, de uma perspectiva de carreira que permita a realização pessoal e a retribuição ao mérito, e assim a motivação indispensável ao bom desempenho. Estamos a falar de segurança. Segurança dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, prevenindo a ocorrência de acidentes e minimizando riscos. Que o tanto que já se fez nestas áreas nunca nos impeça de perceber o tanto que continuamos a poder fazer. Desejo, sinceramente, que esta jornada se revele muito profícua e participada a todos os participantes que nos visitam e que todos os participantes que nos visitam levem à Águeda e este magnífico Centro de Artes uma ótima recordação e a vontade de voltar mais vezes. Desejo também que aos participantes que são daqui de Águeda, que no final do dia se sintam ainda mais orgulhosos com a nossa terra e com a nossa forma de receber. Espero sinceramente que este seja um dia feliz para todos. Vivam, vale a pena. Muito obrigado. Por fim, passa-se agora a palavra ao Dr. Aurélio Paulino Pereira, Diretor da Autoridade para as Condições de Trabalho de Aveiro. Muito obrigado. Adaptar o trabalho ao homem, neste caso os instrumentos de trabalho, eu agradeço. Bom dia a todos, queria saudar-vos, queria particularmente agradecer ao CETAL este convite feito à CT, na pessoa da sua Inspetora-Geral, que, como já foi explicado, não pode estar presente, mas que eu formalmente represento, e nesse sentido queria saudar-vos a todos e dizer que a vossa presença e a adesão maciça que podemos confirmar aqui me ajuda naturalmente a ter mais fé que vamos ser cada vez mais capazes de promover a melhoria das condições de trabalho no nosso país. E, sem querer acrescentar mais números aos que foram aqui e bem já referidos, até porque falar de números sem se verem não entram bem na cabeça, eu só queria pintar um bocadinho o quadro, digamos, mais de Portugal e mais da nossa região, e quando digo região, falo concretamente da região do Baixo Voga, destes 12 concelhos que vão de Ovar até à Mialhada, para vos dizer o seguinte. De acordo com o Eurostat, a sinistralidade em Portugal só é, ou só não é, tão má como a da Roménia. Portanto, o desafio que se coloca a todos, empregadores, Estado, trabalhadores, sindicatos, é um desafio muito sério e que deve ser motivador.
De acordo com os dados de 2015 sobre as estatísticas dos acidentes de trabalho que o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho publica, e ainda são referentes a 2015, eu não conheço outros, até ontem, anteontem não havia outros, Aveiro é o distrito que registrou nesse ano 21.700 acidentes de trabalho. Logo a seguir ao Porto e Lisboa. Portanto, estamos no pódio de uma forma, daqueles pódios em que ninguém quer estar. É evidente que há bocadinho foi referido que a Guarda, que eu gosto muito, que é a minha terra, foi o distrito com menos acidentes. Isso, infelizmente, tem uma explicação, é que a atividade económica lá não é aquela que deveria ser, porque estamos a falar claramente de uma região do interior e que está, como todos sabemos, desertificada. Mas pior do que estar em terceiro lugar, eu sei que Aveiro, o distrito de Aveiro, felizmente, é um distrito muito industrial, contribui com uma percentagem muito grande para as nossas exportações, mas temos aqui um número que nós temos que ainda que nos deve levar a pensar. A mim está-me a preocupar há algum tempo, como é evidente, e a minha obrigação. É que, nesse ano de 2015, o nosso distrito registrou a taxa de incidência mais elevada. Transformado em números, dir-vos-ia que nesse ano, por acidentes de trabalho comunicados, participados, perdemos 214 mil dias de trabalho, o que equivale ou compara com 10,5% total. Isto é, a nossa população ativa não é de 10,5%, mas suportou estes dias de perda. Portanto, isso é difícil. Aliás, nós sabemos que a situação é difícil e não nos deve deprimir, deve levar-nos a todos a identificar ações, projetos bem estruturados para que, paulatinamente, consigamos atingir níveis de qualidade no trabalho maiores. Eu penso, sinceramente, até porque Portugal, há alguns períodos em que, digamos, andamos mais com os pés na terra, e eu queria recordar-vos que, em alguns acordos de concertação estratégica, foram decididas, entre o Governo e os parceiros sociais, realizar programas enquadradores, por exemplo, dirigidos a setores de atividade. E eu lembro-me que o setor da construção, que era e que voltou a ser até um bocadinho um setor difícil, aqui e nos outros países, por força de um programa desenvolvido juntamente com os sindicatos, as empresas e as associações patronais do setor e os sindicatos do setor também, naturalmente, e apelando também à comunidade científica, às universidades que formam engenheiros, o setor conseguiu passar de uma taxa de 50 mortos ano por cada 100 mil trabalhadores para cerca de 14, 15, o que ainda é muito. Mas isto anima-me pelo seguinte: se nós não nos distrairmos, isto é, se nós formos profissionais, cada um for responsável no seu trabalho, nós conseguimos identificar metodologias de trabalho para obter bons resultados. E deixa-me que vos diga que a prevenção dos riscos profissionais, isto é, a segurança e saúde no trabalho, jamais se efetivará nos locais de trabalho sem a participação empenhada dos trabalhadores. Isto é, uma empresa, por mais que faça regulamentos, que crie manuais de segurança,
que crie procedimentos de trabalho, que crie tudo, tudo, se os trabalhadores não participarem, não vale a pena. Não vale a pena. Porque é preciso termos a garantia de que eles conhecem o trabalho, mas de que eles percebem aquela instrução. Temos que ter a garantia que eles, quando há problemas, nos comunicam, à gestão nos comunicam, e que não são penalizados por isso, e temos que ter garantia que eles podem dar sugestões. Isto é, o meu sonho é que as questões da prevenção de riscos profissionais sejam eu não digo janela, mas digo uma porta, e até uma porta grande, de entrada do diálogo social nas organizações. Há várias, mas há uma experiência interessante desenvolvida há uns anos, depois de uma grande guerra laboral na indústria têxtil e de vestuário, e aliás, por força de uma medida inscrita no Acordo de Consolidação Estratégica 96-99, há 20 anos, praticamente esses acordos deixaram de ter essa importância, mas desenvolveu-se, juntamente com os parceiros sociais do setor e com o Centro Tecnológico do setor e com algumas universidades, um trabalho meritório em que, além de pôr fim à guerra das 40 horas, que custou milhares de milhões ao país em paralisações, em perda de encomendas, mas veio aproximar, portanto, por força disso, veio aproximar os parceiros e discutir questões importantes. Isto é, se na negociação coletiva as questões monetárias dividem as partes, as questões sobre segurança e saúde no trabalho, ninguém pode estar em desacordo. Portanto, isto é, chegar a acordo é fácil. O que é preciso depois realmente é desenvolver desenvolver programas. Neste momento decorre ainda, juntamente com os nossos colegas espanhóis, o que nós chamamos uma campanha ibérica de prevenção de acidentes de trabalho. Isto é, qual é a ideia? Já que não somos capazes de evitar a ocorrência de acidentes, ao menos que as organizações aprendam com o erro. Isto é, aprender com o erro é um sinal de inteligência. Porque quando falamos muitas vezes em boas práticas, devemos lembrar-nos que uma boa prática teve por trás muitos erros. E todos nós sabemos que é assim. Hoje pensamos que fazemos uma coisa muito boa, amanhã percebemos que não foi tão boa assim. Portanto, a nossa ideia é melhorar sempre. E a melhoria faz-se metendo a mão na massa, trabalhando. E então dizia eu, para não roubar muito tempo, a ideia desta campanha ibérica é, já que não fomos capazes de prevenir o acidente, então vamos aprender com ele e tirar daí consequências. Nesse sentido, estão disponíveis na nossa página da internet um conjunto de vídeos descarregáveis que tipificam, descrevem e ilustram 11 acidentes de trabalho mortais e depois explicam, de uma forma, enfim, simples, a maneira de podermos evitar isso. E o desafio é que de vez em quando, em vez de andarem aí nos Facebooks, vão à nossa página e percam 6 minutos com cada um daqueles filmes e percebam isso. Eu dou-vos um exemplo que acabou por ser trágico. O ano passado, num conselho aqui bem perto, e num seminário a propósito do Dia Nacional da Prevenção, que é 28 de Abril, nesse caso foi 26, que o calendário estava apertado, apresentámos pela primeira vez um vídeo com uma situação típica que acontece em todo o lado. Em empresas municipais, em empresas industriais e até em residências. Esse acidente de trabalho típico que mata, esse é fatal como o destino, prende-se com uma operação que é necessário fazer muitas vezes, que é substituir telhas das coberturas dos pavilhões. Sabem que no meio daquelas telhas de fibrocimento
são incluídas algumas telhas de fibra de vidro até para darem luz. O que acontece com as poeiras, com o calor, com o frio, etc., aquela telha que era transparente ou translúcida fica da cor das outras. De vez em quando vem um temporal e está a meter água lá uma outra telha qualquer e é preciso repará-la. E para reparar é preciso subir 4, 6 metros ao telhado. E para isso há técnicas muito simples. Aliás, deixem-me que vos diga, os assistentes de trabalho, e sobretudo os mortais, geralmente está por trás deles uma coisa perfeitamente estúpida. E não venham com grandes teorias, porque evitar grande parte das mortes faz-se quase de borla, perdoem-me este tipo de linguagem, desde que haja a consciência que é preciso evitar. E então, para não me dispersar, nessa sessão foi apresentado esse caso, em que uma empresa tem esse problema, chama uma empresa externa para lhe compor o telhado, o trabalho começa a ser feito, há um trabalhador que cai, geralmente cai de cabeça, como apesar de terem 4 metros, o nosso centro de gravidade não se consegue alterar nesse período de tempo tão curto, cai de cabeça e geralmente morre. Pois, nessa sessão, estavam presentes vários técnicos de segurança, entre os quais uma técnica de uma empresa, que teve que ter uma intervenção passados 2 dias. Sabe o que aconteceu? Houve mesmo uma morte dessas. Portanto, não basta ir a seminários, não basta ouvir, é preciso realmente meter as mãos na massa. E, naturalmente, para isso é preciso que, para cada operação que se faça habitualmente ou se vá fazer, que sejam identificadas as situações perigosas ou que possam vir a ocorrer e, naturalmente, com o saber dos técnicos de prevenção, dos médicos de trabalho, dos enfermeiros de trabalho, de todo um conjunto de profissionais qualificados e muitos que nós temos, portanto, planificar a prevenção para que as coisas corram bem. Agora, realmente, quando falamos de segurança e saúde no trabalho, estamos a falar de uma coisa importante. Estamos a falar de direitos constitucionais e estamos a falar de direitos humanos. E a melhor maneira de fazer isto é, em cada instituição, em cada organização, digamos, criar ambiente para que haja comissões de segurança, para que cada secção, cada departamento tenha um representante dos trabalhadores, para que, de uma forma livre, possam colocar as questões que os afligem, ou até aquelas coisinhas pequenas que acontecem. Porque às vezes a máquina hoje, aliás, o nosso carro, às vezes ele está a travar mal e não sei o quê, se não ligarmos um dia aquilo vai correr mesmo mal. E, portanto, os trabalhadores não podem ser apenas destinatários do capacete, das luvas, das botas e não sei o que mais. Isso é iludir problemas de consciência, porque o que há que ter presente é que, e nunca se deve esquecer, que no centro do trabalho está o homem e não a máquina. E que no centro do homem está a sua afetividade e a inteligência. E que não há prevenção se este homem não for ator da prevenção. É esse o desafio que vos deixo e naturalmente, deixar a disponibilidade quer ao CETAL e também à Câmara Municipal de Águeda, que nos recebeu desta forma tão bonita, para, naquilo que nos for possível, podermos participar e dinamizarmos em conjunto atividades quer para a Câmara, quer para as empresas do nosso distrito. Tenham uma boa jornada, muito bom dia e muito obrigado.